Se você está procurando uma casa para comprar ou já comprou e pretende reformar, cuidado com esses 4 erros que muita gente comete antes mesmo de iniciar a reforma. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te mostrar 4 erros que muitas pessoas cometem antes mesmo de iniciar a reforma da sua casa. Mas não fica achando que são aqueles erros que todo mundo fala, ai, não ter projeto. Nada disso, eu vou falar erros que você nem sonhou que podiam acontecer ou que as pessoas de fato fazem, porque são escondidos nas atitudes. Talvez você se identifique, esse vídeo pode doer um pouco, fica aí o aviso. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Erro número 1, não considerar o tempo de projeto e obra antes mesmo de comprar a sua casa nova. Eu sei, você tá louco ali querendo comprar a casa e não sei o quê, e você fala, ai, vamos reformar, vamos deixar tudo lindo, vai ser maravilhoso. Aí você compra a casa. Só que para comprar essa casa, você teve que vender a casa que você tá morando. Aí por isso, você tem 30 dias para sair da casa que você tá e ir para casa nova. E tem gente que em 30 dias quer ter projeto e obra pronta para reformar uma casa de 150 metros quadrados. Gente, eu sei, o que eu tô falando, obviamente, é até um pouco absurdo, as pessoas sabem que não levam 30 dias, mas de fato, muitas pessoas não levam em consideração esse gap de tempo que você tem sim entre projeto, obra, e aí sim você se mudar, ou então você se mudar sabendo que vai demorar para iniciar essa obra, porque eu sei que muitas vezes você realmente tem que entregar a casa que você vendeu para conseguir comprar a casa nova, isso é comum, porém tenha no seu planejamento um tempo de projeto e obra. Projeto de apartamento é de 4 a 6 meses de duração, projetos personalizados. E de casas é de 6 a 8 meses. Então, cuidado para você não se mudar achando que já vai estar tudo pronto, porque isso é muito difícil de acontecer. Sem contar que, além do tempo de projeto, tem também o tempo da própria reforma em si. E eu não aconselho que você fique dentro de casa. Se você tiver possibilidade de sair e morar em outro lugar enquanto a reforma é feita, melhor. Então, o que eu te aconselho a fazer para você não cair nesse erro? Antes mesmo de você comprar de fato a casa, efetuar ali a compra daquele imóvel, já procure algum arquiteto, fale da sua ideia de reforma para esse imóvel, mesmo que seja um imóvel que você só esteja namorando por enquanto, pelo menos para você ter uma perspectiva de quanto tempo esse projeto vai durar. Assim, você consegue se planejar para ou se mudar ou ir para outro lugar e deixar a casa lá enquanto está reformando, enfim, para você ver como você pode fazer aquilo. Mas não pense que em 30 dias, 60 dias, que é o seu prazo para sair da sua casa atual, você consiga fazer projeto e obra, porque isso é quase impossível de fazer da forma certa. Ai, mas eu tenho um cunhado que fez. Sim, e ele provavelmente teve problema, ou alguma coisa não ficou como ele queria, ou a obra saiu errado, ou ele gastou muito mais do que ele queria. Você quer ter problema? Eu imagino que não, porque você está nesse canal assistindo sobre arquitetura, sobre decoração, procurando saber desse assunto, você não quer problema para sua vida. Se você quer fazer as coisas certas, aí você precisa se planejar. Erro número 2, e vocês vão falar assim, ah, mentira que tem gente que faz isso. Mas se eu contasse a quantidade de pessoas que me dão essa resposta, vocês ficariam assustados. Não ter uma perspectiva de quanto você quer gastar na obra. Como assim, Calícia? Mas não precisa, para ter o orçamento da obra, precisa ter o projeto primeiro. Não, eu não estou falando de orçamento, amor. Estou falando assim, de eu te perguntar, Carolina, você gostaria de gastar quanto na sua reforma? E você me responder da seguinte forma, não sei, não quero gastar muito, mas não sei quanto as coisas estão custando. Gente, por que é importante vocês terem essa perspectiva?
Porque muitas vezes o projeto, o profissional que vai te ajudar nesse projeto da reforma ou na própria execução em si, ele precisa pelo menos ter uma noção de quanto você quer gastar para balizar o trabalho dele. Então, se você não me falar quanto você quer gastar, eu vou só adicionar tudo que você está me pedindo no projeto. Vamos colocar banheira aqui, vamos colocar o box que custa R$7.000. Ah, essa torneira dourada, amei. Sai colocando. Quando vai ver, orçamento da reforma, R$800.000. E a pessoa fala, meu Deus, eu não queria gastar tudo isso. Mas você não sabia quanto você queria gastar. Você precisa pelo menos ter um direcionamento. Você sabe que se você gastar mais de R$200.000 na sua reforma, você vai ficar endividado. Então, o seu limite é ali 200 mil. É isso que a gente precisa saber. Muitas vezes, o seu limite financeiro não comporta o seu sonho. Isso é normal acontecer. Mas aí cabe ao profissional que está à frente te ajudando, orientá-lo no que pode ser feito para um se encaixar no outro, ok? Então, sim, às vezes você quer ter a casa da revista, mas tem R$100.000 para construir. Não vai construir uma casa de revista. Mas o que a gente pode fazer com R$100.000 que vai te atender? Aí a gente vai te orientar. Mas é preciso ter uma noção de quanto Vossa Senhoria quer gastar. Então, antes de chegar no arquiteto, senta com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família, faz as contas. Até quanto a gente pode gastar? É importante. Erro número 3. Esse não parece óbvio. Muitas pessoas fazem isso e não percebem que estão errando, mas eu tô aqui para te contar. Atropelar as coisas. Contratar os serviços na ordem errada. Como assim, Calícia? Vou te contar o que aconteceu comigo esses dias. A cliente veio aqui no escritório para me contar o que ela queria fazer na casa dela, o que ela queria reformar, me mostrou fotos e tudo mais. E ela falou assim, em dado momento da reunião, depois de cerca de 20 minutos que a gente já estava ali conversando, ela falou, o decorador chegou, você pode abrir para ele? Aí eu fiquei um pouco assustada, falei, mas quem é o decorador, já que você está aqui comigo e eu sou arquiteta desse projeto, teoricamente? Ela falou assim, não, é o dono da loja dos móveis que eu já estou comprando. Aí eu falei, ok. Bom, a pessoa já estava na porta do escritório, a gente, pediu para ela entrar. E aí ele começou a mostrar os móveis, ela começou a falar dos móveis. Ela já estava negociando a forma de pagamento do mobiliário da casa, que nem tinha projeto ainda. Não tinha nem orçamento de projeto ainda, porque eu ainda ia fazer o orçamento. E ela já estava chamando o dono da loja, negociando o preço do sofá. Ela não sabia o tamanho do sofá que eu ia colocar no projeto, a cor do sofá que ia combinar com o restante da decoração, marcenaria. Ela já estava falando coisa de marcenaria com ele que a gente nem tinha discutido ainda, que ela nem sabia se gostava. Então ela estava atropelando os passos em relação à ordem dos serviços. Ia ter um determinado momento no projeto que a gente ia precisar sim da loja de móveis, mas não era naquele momento. Naquele momento a gente tinha que primeiro fechar o projeto, então ela já estava atropelando. Consequências disso, eu falei o prazo de projeto para ela e ela estava com muita pressa, acabou nem sequer fazendo o orçamento comigo, porque ela realmente já queria contratar os móveis dele e era isso. Bom, acontece, mas é um atropelamento de fases, então cuidado com isso. Esse caso foi com a loja de móveis, mas no seu caso você pode querer um orçamento de obra antes de ter o projeto. Impossível. Ou então você quer algumas plantas da sua casa antes mesmo de ter algumas coisas definidas. Eu já vi gente querendo a planta de iluminação antes de terminar de definir a marcenaria. Não tem como, hoje em dia a marcenaria geralmente leva a iluminação. Então, uma é codependente da outra. Então, se não seguir a ordem certa dos serviços, você pode ter muitos problemas na sua reforma. Cuidado com isso. Tá, Calícia, mas como é que eu vou saber, então, que ordem que eu tenho que seguir, que momento que eu tenho que contratar um, contratar outro, fazer isso ou fazer aquilo? O seu arquiteto, que é o primeiro profissional que você vai contratar, vai te guiar, ou deveria, se ele não está fazendo isso, está errado, ele precisa te guiar ao longo desse caminho. Então, os nossos clientes aqui, a gente vai avisando, agora é o momento da gente ver a decoração. Agora é o momento da gente escolher os acabamentos.
Agora é o momento da gente escolher os móveis. Agora é o momento de contratar o engenheiro calculista para fazer a estrutura da sua casa. Agora é o momento que nós vamos falar sobre orçamento de obra. Então, nós que vamos guiando os nossos clientes ao longo de todos esses passos para que eles possam ter clareza do processo e entender que é realmente um passo depois do outro, porque sempre um serviço está dependendo do anterior para que tudo flua muito melhor. E erro número 4, por incrível que pareça, muitas vezes esse erro número 4 ele está vinculado ao erro número 3, que eu acabei de falar para vocês. Não confiar nos profissionais que você está contratando. Gente, é muito comum. E por que ele tem a ver? Porque quando você não confia no profissional que está te guiando ao longo do processo, você toma a frente de algumas coisas na hora errada e acaba atropelando as coisas. Então, por exemplo, nessa história que eu contei para vocês da cliente que trouxe o decorador, claramente ela não estava confiando em mim como profissional para escolher os móveis para ela já estava escolhendo tudo e já estava comprando antes de ter um projeto. Então, foi até muito bom ela não ter fechado o projeto, porque sem confiança esse trabalho não funciona. Mas imagina você ter uma pessoa ali que você contratou, tá pagando e essa pessoa tá te falando, agora não é hora de ver os móveis, e você vai lá e vê os móveis. Isso significa que você não confia muitas vezes naquele profissional. Então, cuidado para não contratar uma pessoa só pelo preço. É aí onde a gente vê a diferença de quem contrata por preço e quem contrata porque se identificou com aquele profissional. Você precisa ter plena confiança nos arquitetos, nos engenheiros que você está contratando para tomarem a frente da sua obra. Como você consegue, então, ter essa confiança no profissional? Como eu falei, escolhendo aquele que desde o início te passa mais confiança, que você se identifica pessoalmente mesmo com aquela pessoa, que é uma pessoa agradável muitas vezes de conversar, que você realmente goste de discutir as coisas ali com ela, para esse processo ser mais fluido e fácil. E para ficar claro, quando eu falo em confiança, não é só em relação a deixar o profissional escolher tudo da sua casa, não é isso. Até porque um bom profissional vai personalizar o projeto para você. Você vai ter grande voz ativa ali no projeto para dizer o que gosta, o que não gosta, o que quer que mude, o que quer que não mude. Porém, essa confiança é de fato para te guiar ao longo desse processo. Pronto, acho que agora você está preparado para iniciar essa jornada de reforma da sua nova casa. Espero que você consiga seguir todos esses conselhos para que essa jornada, porque sim, meus amores, é uma jornada longa, geralmente dura pelo menos 1 ano entre projeto e obra, isso contando as reformas mais simples, e mais de 1 ano quando é uma reforma maior e mais complexa. Então, espero muito que vocês consigam seguir esses conselhos para não ter problemas na sua obra e problemas em relação ao financeiro, ao planejamento. Se você seguir o que eu estou te falando aqui, vai dar tudo certo. E se quiser a nossa ajuda para estar à frente da sua obra, basta entrar no primeiro link que está na descrição. Vai ser um prazer ser a sua arquiteta e te guiar por todo esse processo. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!